Ragnar é o nerd perdedor mais fedorento que foi rotulado como o pior, e não conseguiu nem se tornar um caçador de dragões como os outros, até que magicamente conseguiu despertar seu eu futuro, desbloqueando um poder único e especial e se tornando o caçador de dragões mais forte, chegando a matar o deus dragão por vingança. Em um mundo cheio de dragões, os humanos buscam proteção através de caçadores de dragões. Para sobreviver, os caçadores de dragões aceitam missões e matam dragões usando dois métodos: congelando o coração do dragão com uma espada de prata ou queimando-o com a luz do sol. A história começa com o nosso protagonista principal, Ragnar, em uma jornada para matar dragões com sua amiga de cabelos rosa, Lineca. Durante a jornada, Ragnar começa a ter uma visão na qual se vê no futuro matando um dragão sem nenhuma arma. Em sua visão, ele percebe que, mesmo com tanta força, seu eu futuro ainda ansiava por mais poder, e antes que pudesse enxergar mais longe, é interrompido por um dragão que avança em sua direção. Para proteger a pirralha sonhadora da morte, Leo se lança e exibe suas habilidades de caçadora de dragões, fazendo jus ao seu título de caçadora prodigiosa de dragões. Após extrair o coração do dragão, Ragnar e Leo esperam até de manhã e deixam o corpo do dragão queimar sob a luz do sol enquanto congelam com uma agulha de prata. Depois de guardar o coração como evidência, Leo e Ragnar retornam para sua cidade, Ranibra, em um reino chamado Lesse. Ao chegar à cidade, Ragnar entrega o coração do dragão e recebe uma enorme quantia em dinheiro como recompensa. Imediatamente após receber o ouro, Leo e Ragnar gastam dinheiro em um restaurante próximo e comem após a cansativa jornada. Além disso, como Ragnar era mais velho que Leo, de 12 anos, Ragnar tirou uma foto de Leo, documentando todos os seus dias enquanto ela se aproximava dos 18 anos. Espiando de perto, Sykes Cherlik, o segundo caçador de dragões mais forte de Lesse depois de Leo, começou a insultar Ragnar por ciúmes, já que sentia inveja de um perdedor como Ragnar ser amigo de Leo, o prodígio. Irritado com os insultos, Leo defendeu Ragnar enquanto ela desembainhava sua espada de prata e a brandia em direção a Sykes, exigindo que ele calasse a boca. Além disso, vendo que ela havia chamado a atenção de todos no restaurante, Leo começou a tagarelar sobre quem queria se juntar a ela em uma jornada para matar dragões sem fim. Assustado, ninguém ousa levantar o braço, exceto Ragnar, que jura acompanhar Leo até seu último suspiro, diante de todos. Mais tarde naquele dia, enquanto Leo dormia, Ragnar decide sair e praticar suas habilidades de espadachim. Durante o treino, Ragnar ouve de repente o sussurro de um velho, o que o faz ter uma visão na qual prevê que perderá tudo que amava, incluindo Leo. No dia seguinte, como não havia missões disponíveis na guilda, todos planejaram seguir para o leste para uma cidade chamada Dona Piru. Exultante, Leo começa a planejar aventuras, mas imediatamente se preocupa ao ver Ragnar, que tinha olheiras por não conseguir esquecer a morte de Leo em sua visão. Para confortar Ragnar, Leo o tranquiliza dizendo que ele se tornará forte um dia e que não é completamente inútil, pois possuía poderes ocultos esperando para serem ativados. Ao ouvir Leo, Ragnar começa a ter um flashback no qual se lembra que era uma maldição, já que todos que o acolheram foram mortos por dragões, até que Leo se juntou a ele. No dia seguinte, a guilda está repleta de caçadores de dragões confusos, já que Dona Piru foi invadida e destruída por uma horda de dragões durante a noite. Além disso, enquanto todos discutiam sobre o que havia acontecido, Leo ficou chocado ao ver o rosto pálido de Ragnar e correu para a galeria apenas para encontrar a cidade de Ronanbra em chamas. Ao testemunhar as chamas, Ragnar entrou em pânico, pois sabia que sua visão estava lentamente se tornando realidade. Mas antes que ele pudesse deter Leo, este saltou da galeria e correu para impedir que os dragões causassem ainda mais baixas. Para evitar a morte de Leo, Ragnar apressou-se a enfrentar um dragão superior, de aparência humana, mas com poderes insanamente poderosos. Aproveitando a oportunidade quando Sykes distraiu o dragão superior, Ragnar pulou e tentou matá-lo pelas costas, mas o tiro saiu pela culatra, pois ele foi jogado para o mundo inferior. Ao ver Ragnar voar pelo céu como um avatar do Roblox, Leo pulou para lutar contra o dragão superior e encarregou Sykes de ajudar Ragnar, que estava se afogando no rio próximo. Conforme Ragnar afundava nas profundezas do rio, Ragnar finalmente começou a enxergar seu futuro com clareza, prevendo que após a morte de Leo, ele embarcaria em uma jornada sem fim para matar todos os dragões e fazer novos amigos, mas também perdê-los. Ao ver o desfecho completo da morte de Leo, ele repentinamente começou a ver o velho de sua visão anterior, e percebeu que o velho não era outro que não seu eu futuro. Para mudar o terrível destino de Ragnar, o eu futuro Ragnar emprestou seus poderes ao Ragnar atual, concedendo-lhe poderes imensamente poderosos. Enquanto isso, antes de matar Leo, o dragão superior revelou que seu nome era Grimwelt, e que ele era o dragão superior de menor ranking. Além disso, ele revelou que os dragões superiores seguiam o deus dos dragões, e recentemente, devido ao fechamento de sua padaria favorita após ser assaltada, ele ficou furioso e liderou um exército de dragões contra os humanos. Depois de toda a conversa, enquanto Grimwelt se preparava para matar Leo, Ragnar apareceu do nada após eliminar os dragões próximos usando o estilo das artes Silverine.
Assustado com a energia irradiada por Ragnar, Grimhild imediatamente se transformou em sua forma de dragão, mas foi inútil, pois Ragnar matou o dragão superior com um único golpe. Com a linha do tempo futuro alterada, Ragnar imediatamente correu até Leo e abraçou-o enquanto chorava alto. No dia seguinte, Ragnar se encontra em uma cama, com Leo e Sykes ao seu lado. Acreditando que Ragnar era uma fraude que estava escondendo seus poderes o tempo todo, Sykes exige uma explicação de Ragnar, mas devido ao cansaço, Ragnar ignora Sykes e vai dormir. Antes que Sykes pudesse acordar Ragnar, ele é subitamente interrompido por um terremoto causado pela floresta que se aproximava da cidade. Em outro lugar, um chefe e suas 3 garçonetes tremiam de medo enquanto ofereciam tortas de cordeiro a um dragão superior, parecido com queijo, chamado Temuro Atagafa. Ao receber qualquer coisa relacionada à comida, o dragão superior devorou as tortas de cordeiro e começou a tagarelar sobre o sabor. Irritado por não ter recebido o bife Wellington de Gordon Hanson, o gordinho decidiu devorar o chefe e as 3 garçonetes, exclamando que o sabor era muito melhor do que o prato que haviam apresentado. Enquanto isso, Sykes vagueou por Ronanbrá e descobriu que um dragão, imune à luz do sol, estava atrás da floresta sendo puxado para a cidade. Enquanto isso, Leo, que estava ocupado eliminando os tentáculos do dragão, avista Ragnar preso pelos tentáculos e corre para salvá-lo, mas ela imediatamente percebe que um dos tentáculos do dragão estava prestes a desferir um golpe fatal nela. Sentindo que Leo estava em perigo, Ragnar desperta e lança uma forte onda de Silverine, congelando quase a metade dos tentáculos. Chocado com a rapidez com que Ragnar lidou com o problema, Leo tenta chamá-lo, mas ele estava preso e começou a emitir a aura Silverine enquanto Naruto corria em direção a Temuro Atagafa. Ao encontrar o dragão superior, Ragnar instantaneamente corta e congela o seu rosto. Após lidar com o dragão superior, ele se enfurece e toma a resolução de matar todos os dragões para proteger sua amada Leo. Após ponderar sobre matar todos os dragões por um tempo, ele se irrita ao ouvir a voz de uma garçonete, que reconhece instantaneamente como Crimson, o monarca dragão de sua visão. Ao reconhecer a garota, Ragnar pergunta se a garota era Crimson, mas ela nega. Sentindo-se confiante, Ragnar insistiu e disse que seu nome era Elisa Yorkshire, uma garota de 14 anos e que ela era um dragão. Além disso, ele solta a bomba do todo século, ao revelar que a garota era na verdade um homem. Descobrindo que Ragnar é autista por fazer suposições tão absurdas sobre ela, a garota dá-lhe um tapa por chamá-la de dragão e de homem. Antes que a situação piorasse, Leo os interrompe e pede a Ragnar que recue, já que a caça do dragão superior já havia terminado. Após derrotar o dragão superior, ele diz a Leo que ela precisa ir embora com os habitantes da cidade, pois Ronanbrá agora é um campo de batalha completo. Recusando-se a deixar o lado de Ragnar, Leo ataca Ragnar e brande sua espada contra ele, que a defende com o dedo, fazendo Leo dormir. Depois de um tempo, Leo acorda e se vê sendo carregado por Psyche para longe de Ronanbrá, junto com muitos outros moradores. De volta a Ragnar, ele insiste em que Crimson vá com ele lutar dragões, o que ela obviamente demonstra relutância. Para obter seu apoio, Ragnar então tagarela sobre quão bom ele é em tarefas domésticas e como ele ajuda e pode se tornar um servo de Crimson. Antes de desmanhar devido à febre, durante sua inconsciência, Ragnar mais uma vez começa a ter uma visão de como seu eu futuro havia encontrado Crimson. Após um longo tempo inconsciente, Ragnar acorda e tenta explicar sua visão a Crimson, que se passa 20 anos no futuro. No momento em que Ragnar explicava sua visão, ambos avistam um grupo de dragões voando em direção aos habitantes da cidade e correm para combatê-los. Ao chegar aos dragões, Ragnar usa um de seus ataques de arte Silverine para perfurar um dragão com uma espada e congelá-lo. Após finalmente descobrir os verdadeiros poderes de Ragnar, Crimson finalmente admite que é realmente uma monarca dragão, vomitando sua gosma e se transformando em sua verdadeira forma. Após completar sua transformação, ele elimina todos os dragões restantes com um segundo. Após lidar com os dragões, Crimson entrega um veneno a Ragnar e diz que está disposta a trabalhar com ele somente se ele beber o veneno. Acrescentando, revela que o veneno só funcionará se ele sentir qualquer maldade em relação a Crimson. Sem hesitar, Ragnar bebe instantaneamente o veneno, o que surpreende Crimson, e ele pergunta por que Ragnar quer matar todos os dragões. Ao ouvir a pergunta de Crimson, Ragnar revela que quer proteger o que seu eu futuro não conseguiu, e por essa mesma razão, queria formar uma aliança com ela. Enquanto isso, um grupo de pessoas é visto fugindo de um dragão que se revelou ser o dragão superior de terceiro assento, Destrus. Basicamente, Destrus tinha encarnado o vento e tinha a habilidade de criar tornados rápidos. Usando essa habilidade única, Destrus prendeu um grupo de mulheres dentro do seu tornado e cortou seus corpos pedaço por pedaço, usando o vento como sua lâmina. Enquanto degolava mulheres em seu tornado, felizmente alguns moradores da cidade vizinha escaparam das garras de Destrus e fugiram. Enquanto tentavam fugir, foram interrompidos pelo aparecimento de dragões comuns que tentaram de tudo para repelir. No entanto, os dragões conseguiram superar os humanos, mas antes que a situação piorasse, Ragnar e Crimson vieram para resgatá-los.
Ao aparecer, Ragnar acaba eliminando todos os pequenos dragões fritos, e ambos conversam com os habitantes da cidade, perguntando pela sua segurança. Ao encontrar os habitantes, Crimson decide fingir uma conversa, dizendo-lhes que Ragnar era o grande ceifador de dragões e que o próprio Crimson era um mago. Além disso, Crimson revelou o limo que ele usava, que se manifestava em forma humana e podia falar. Ao ver o limo mágico vivo, os habitantes da cidade exclamaram que a magia era incrível e pura fascinação. Vendo a magia pela primeira vez com seus próprios olhos, o líder dos habitantes da cidade, Michael, aproximou-se de Ragnar e Crimson para pedir ajuda com o terceiro assento, Destrus, que havia chegado à terra de Tortier. Ao ouvir sobre o Desus Trois, Ragnar se prepara para lutar, mas de repente cai de cabeça devido à fadiga muscular. Ao ver Ragnar incapaz de se mover, Crimson inicialmente se recusa a ajudar, mas ao perceber que os habitantes da cidade estavam dispostos a entregar suas armas apenas para matar o dragão, Crimson decide ajudar. Depois de um tempo, Crimson entrega uma espada de prata a Mikkel e os prepara para a batalha em Tortier, enquanto usa uma chave para destrancar uma sala cheia de armas modernas. Ao verem um arsenal à sua frente, os moradores da cidade se surpreendem com a variedade de armas. Além disso, Crimson também explica como a bala misturada com a Silver Ring de Ragnar será usada para derrotar dragões. Mais tarde naquele dia, Ragnar também revela sua maldição a Ragnar, atirando em si mesma e ressuscitando. Depois de dar um tiro na própria cabeça, ela alimentou seu slime com sua carcaça como recompensa por fornecer informações sobre a posição dos três superiores. Algum tempo depois, os moradores da cidade testam suas armas recém-adquiridas em um estande de tiro. Depois de muito treino, finalmente ao amanhecer, chega a hora em que os moradores da cidade se reúnem e seguem para Desus Trois em uma van. Ao se aproximarem de Desus, Crimson anuncia sua chegada por um megafone e provoca o dragão de terceiro assento chamando-o de macho beta. Ao ouvir alguém insultá-lo, Desus começa a falar sobre como não se sente solitário e como conquistou seu lugar como dragão superior de terceiro assento. Ao testemunharem o dragão superior, os habitantes da cidade começam a sentir medo devido ao tamanho do tornado, mas permanecem motivados, lembrando-se do treinamento incansável dos últimos 2 dias. Depois de provocar Desus, Crimson acelerou enquanto o dragão avançava furioso em sua direção. Além disso, graças à munição de prata de Crimson, o vento começou a congelar, o que desacelerou o tornado. Isso, porém, irritou o dragão. Mas os habitantes da cidade se mantiveram firmes e continuaram atirando em Desus, que continuava insultando os caçadores de dragões enquanto era alvejado. Depois de um tempo, ele é atingido pelas artes de batalha de Silver Ring usadas por Ragnar, que o derrubam do tornado pois ele não conseguia acreditar que estava finalmente sendo derrotado. Para encerrar a batalha, os habitantes da cidade o derrotam com uma espada de Silver Ring e algumas balas, além da ajuda da luz solar. Ao derrotar Desus, os habitantes da cidade são enviados com recursos e Ragnar começa a entender o quão forte e astuto era o plano de Crimson para atrair Desus para a luz solar. Enquanto isso, Crimson pega um rádio e toca uma transmissão do Ministério da Defesa do Reino de Lesse, ordenando que todos os cidadãos evacuem para a capital real, o que pareceu uma armação tanto para Crimson quanto para Ragnar. 5 dias antes dos eventos atuais, o rei de Lesse, Feme de Lesse, foi visitado pela dragão monarca de primeiro assento, Ultimetia, que rompeu a barreira e congelou o tempo para transmitir a mensagem de Deus sobre o destino do reino. Ao se encontrar com o rei, Ultimetia revelou que iria acabar com o reino e disse que a morte da humanidade no reino era inevitável, porque Deus havia dito isso, visto que não havia mais espaço para negociação. O rei Femid usou o sistema de proteção solar para tentar matar Ultimetia, mas falhou miseravelmente, pois o ataque foi desviado por um dragão superior. Ultimetia é protegida pelo dragão superior de primeiro assento, chamado Nebulum, e pelo dragão superior de sétimo assento, chamado Borgias. Depois de um tempo, ela ressuscitou o rei, revertendo o tempo, e finalmente disse que Deus queria o fim deste reino e que não havia como evitar isso. Após Ultimetia declarar um ataque ao reino, o rei anunciou uma evacuação em larga escala. Após o alerta de evacuação, os cidadãos começaram a evacuar as fronteiras devido aos crescentes ataques dos dragões. No entanto, o número de refugiados na capital estava atingindo um novo nível. Enquanto isso, todos estavam preocupados, mas o rei não se importava, pois acreditava que a sobrevivência dos humanos era uma causa perdida, já que Ultimetia havia declarado seu ataque à humanidade. Por outro lado, Ultimetia está preocupada com as mortes de Grinvelt, de Zaz e Tenbiog-Taf, por assassinos desconhecidos, além da morte do dragão superior Dornania. Para vingar a morte de Dornania, Ultimetia envia os dragões superiores Teritra e Ultovoltic-Ulmou para matar Stalia. E ela também envia o dragão superior, o Ultovoltic-Ulmou, para investigar as outras mortes. Enquanto isso, Ragnar sonha com uma memória futura de Ragnar, onde ele foi capturado pelos dragões superiores. Naquele sonho,
Ultimate Tia ficou tão impressionada com Ragnar que começou a transformá-lo em dragão, revelando que todos os dragões superiores já foram humanos e que todos foram transformados em dragões por Ultimate Tia. Assustada com um pesadelo, Ragnar acorda enojada com Ultimate Tia fingindo que seus massacres eram uma gentileza para com os humanos. Apesar de ser o dragão vivo mais forte, Crimson decide que é vital que ela morra na sequência, enquanto decidem seguir para a capital. Ao chegar na capital, Ragnar descobre que sem Leo, ele sofre de medo de multidões. Já Crimson está confusa, pois ela esperava que a cidade estivesse lotada com 2 milhões de refugiados, mas ela mal estava pela metade, o que significa que os dragões superiores já haviam começado a matar humanos em grandes números, usando um método desconhecido que não chama atenção. Para investigar mais, Crimson visita Golem, seu servo que se infiltrou no exército como Coronel Rowan, e a metamorfa Quimera, para informá-los de que Ragnar tentará assassinar Ultimate Tia. Enquanto isso, Ragnar testemunha o exército desfilando com cadáveres de dragões como prova de que estão vencendo a guerra, mas sabe que isso é propaganda para manter os cidadãos apaziguados. Durante o desfile, ele de repente avista a Ultimate Tia no meio da multidão e luta contra a vontade de matá-la pessoalmente, já que havia prometido não fazê-lo. No entanto, por conter sua raiva, o rosto de Ragnar ficou vermelho, o que atraiu a atenção de Ultimate Tia. Enquanto isso, Crimson explica seus planos para Ragnar Ultimate Tia aos seus aliados, quando um deles acha imprudente desafiar Ultimate Tia por causa de sua magia de controle temporal. Em resposta, Crimson tranquiliza-os, pois habilita que Ragnar é capaz de derrotar Ultimate Tia. Enquanto isso, Ragnar encontra Ultimate Tia e permite-se não combatê-la. Enquanto os capangas de Crimson discutem sobre quem é melhor que o outro, o lacaio mostra a Crimson uma filmagem dos poderes de controle temporal de Ultimate Tia. Após analisar a filmagem com atenção, Crimson revela que sabe como contornar a magia de controle temporal de Ultimate Tia. De volta a Ragnar, Slime ajuda Ragnar a reprimir sua vontade de lutar contra a Ultimate Tia, dizendo a Ultimate Tia que não ligar para Ragnar. Além disso, o garoto que acompanha a Ultimate Tia diz a Ragnar e seu Slime que ela está ajudando ele a encontrar seus pais, deixando Ragnar perplexo, pois ele não conseguia acreditar que um dragão superior estivesse ajudando um humano. De repente, o dragão superior Nebulon chega e lança um olhar malvado para Ragnar. Enquanto isso, um dos capangas de Crimson percebe que Ultimate Tia não consegue pausar e voltar no tempo simultaneamente, o que lhe rendeu elogios de Crimson. Com isso, Crimson acredita que Ragnar pode explorar essa fraqueza para matar Ultimate Tia em um confronto mano a mano. Após fazer essa descoberta, Crimson pede a seus capangas que ajudem Ragnar a se defender dos amigos de Ultimate Tia, Nebulon e Borgias. Enquanto isso, após ponderar sua decisão de deixar Ultimate Tia em paz, Ragnar pede a Slime que entre em contato com Crimson e diga que a encontrou na cidade. De volta a Crimson pondera a má vontade de seus capangas em relação ao Ragnar, pois ela sente que Ragnar está sob sua responsabilidade. No entanto, quando Slime lhe informa através do dispositivo da traição de Ragnar, Crimson fica chocado. Enquanto isso, Ultimate Tia e Nebulon ajudam o garoto a encontrar sua família e ela agradece a Nebulon pela ajuda. Observando de longe, Ragnar ouve Ultimate Tia dizer a Nebulon que a família do garoto perecerá em breve, confirmando a crença de Ragnar de que todos os dragões superiores são uma ameaça. Enfurecido, ele encontra os dois e mata Nebulon diante dos olhos de Ultimate Tia. Agora com Ultimate Tia sozinha e revela suas intenções de matá-la. E os dois se envolvem numa luta. Por outro lado, Crimson e os outros sentem o poder de Ragnar enquanto ele usa seu conhecimento do futuro para lutar cara a cara com a Ultimate Tia, apesar de suas habilidades de voltar no tempo. Além disso, durante o desfile, Ragnar começa a ter uma continuação do sonho, onde vê Ragnar do futuro se esfaqueando com uma espada de Silverine para evitar se tornar um membro dos dragões superiores. No sonho, pensando que Ragnar havia perecido, Ultimate Tia pede a Dessus para ajudá-la junto com os outros a retornar aos céus, usando seu vento. De repente, Slime, Crimson e Golem chegam, e Crimson observa o corpo de Ragnar, percebendo que ele congelou o coração para evitar se tornar um membro da linhagem do dragão. Percebendo seu ódio por dragões, Crimson ordena que Golem pegue Ragnar e retorne à sua base. De volta ao presente, Crimson está furiosa por Ragnar ter ido contra seus planos, enquanto um de seus capangas relata o progresso de Ragnar na luta. Enquanto Ragnar luta contra o Ultimate Tia, Nebulon interfere, revelando que ele não havia morrido, e mal havia sobrevivido ao ataque de Ragnar. Antes que o Ultimate Tia pereça, ela usa sua técnica de manipulação do tempo, sua carta de trunfo, para escapar da ira de Ragnar. Para se salvar, ela volta no tempo para o momento em que o Ragnar estava participando do desfile. Neste exato momento, o Ultimate Tia usa sua habilidade de parar o tempo e diz a Ragnar o quanto ele é uma ameaça para ela. Além disso, ela questiona por que ele nutre um ódio profundo por ela, apesar de não terem uma longa história juntos. Depois de um tempo, o Ultimate Tia fica chocada ao notar Ragnar se movendo em um momento de pausa, mas antes que pudesse investigar mais, Nebulon o ataca com uma saraivada de socos. Ao ver que o Ragnar não se esquivou do ataque de Nebulon, o Ultimate Tia pensa que foi sua imaginação lhe pregando peças e pede a Nebulon que pare de atacar, já que o Silverine emitido por Ragnar o estava ferindo. Além disso, o Ultimate Tia revela que o corpo de Ragnar ainda não se abalou com seus golpes e acredita que eles precisarão de uma magia capaz de destruir o mundo para feri-lo.
Lembrando-se de que o Rei Themon sofreu ataque de proteção solar, o time Tia incumbe um de seus aliados de falar com o Rei Themon. Além disso, o time Tia também revela seus planos para lidar com os aliados de Ragna após eles derrotarem Ragna. Durante seu congelamento temporal, Ragna desperta repentinamente e se aproxima de o time Tia como se a interrupção não tivesse feito sobre ele. Assustada, ela não sabe como ele está se movendo, já que só permite que pessoas que compartilham o mesmo sangue se movam em seu tempo fechado. Para proteger o time Tia, Nebulon usa sua barreira mais forte, mas não tem efeito, já que Ragna quebra facilmente com a cabeça. Antes que Ragna acabe com os dois, Ragna cai no chão devido ao uso excessivo de seus poderes do futuro, enquanto começa a sangrar pelos olhos e nariz. Para matar Ragna o mais rápido possível, os dragões superiores forçam o Rei Themon a usar o raio de luz solar para se livrar de Ragna. No entanto, o raio não funciona, pois Crimson e seu aliado aparecem ao lado de Ragna. Ao chegar ao campo de batalha, Crimson olha para o Ragna com decepção por ter desobedecido às suas ordens. Vendo que mais aliados haviam entrado no campo de batalha, Borgias implora ao time Tia a usar sua habilidade de parar o tempo, mas, como ficou marcada pela visão de Ragna quebrando as regras de congelamento temporal, ela começa a se mexer. Ao ver o time Tia tremendo, Crimson percebe que precisa redobrar a força e quebrar o moral do time Tia, e por isso mesmo Crimson detona várias bombas por todo o reino Lezi. Ao fazer isso, Crimson expõe a falsa sensação de segurança de o time Tia ao povo do reino, e tenta confiar que o time Tia usará seu poder restante para voltar no tempo e consertar a situação. No entanto, antes que o time Tia pudesse usar sua reversão temporal, Nebulon avisa o time Tia para não usar a energia restante. Vendo que Nebulon havia estragado seu plano, Crimson decide recuar e se encontra com Golem, que estava posicionado nas proximidades. Ao se encontrar com Golem, Crimson o repreende por seus fracassos em relação ao plano, já que Golem não havia colocado bombas na torre do relógio. Antes de partir para a dimensão oculta, Crimson ordena que Golem monitore os movimentos da linhagem e se livre de um corpo. Enquanto isso, Nebulon sente que ter falhado gravemente com o time Tia, e começa a ter um flashback no qual se lembra de uma reunião com Borgias sobre maturação e sua relação com a linhagem. De acordo com o flashback, Borgias revela que Nebulon servirá como a espinha dorsal do progenitor um dia, e deveria se orgulhar desse status. De volta ao presente, Nebulon se energiza e planeja encontrar Crimson e Ragna para destruí-los em nome do seu mestre. Ao ver que um mero dragão superior estava desafiando sua dimensão oculta, Crimson acha isso ridículo e está confiante que Nebulon não encontrará nem a ele, nem a seus aliados devido à forma como construiu o espaço. No entanto, Ragna desperta repentinamente e quer acabar com o time Tia de uma vez por todas, enquanto começa a emitir Silverine. Ao ver que o Silverine de Ragna estava craqueando seu espaço, Crimson ordena a Quimera que o subjugue, mas infelizmente uma rachadura permite que Nebulon o detecte. Ao ver visto, Crimson tenta desesperadamente fugir da área e ordena que Golem atire em Nebulon, levando a uma escaramuça entre todas as facções. Em outro lugar, a princesa Starlia Lessa é informada de que pessoas entraram através de seu círculo de teletransporte subterrâneo. Aparentemente, Crimson e Ragna conseguiram escapar, mas acabaram na fortaleza dessa princesa e seu conselheiro Isaac informa que Ragna está recebendo tratamento médico, enquanto Crimson promete responder a todas as perguntas que eles tiverem. Ao encontrar a princesa Starlia, Crimson se lembra da destreza fantástica de Starlia em combate e de suas desvantagens, como a falta de braços. Além disso, Crimson a detestava porque era difícil enganá-la, já que ela tinha um olho agudo que conseguia sentir aura. Além disso, Crimson pondera o que fazer e acredita que seria melhor cooperar com Starlia, já que seus objetivos estavam alinhados. No entanto, após refletir um pouco, Crimson percebe que pode enganar Starlia com sua manipulação de aura e revela seu olho de dragão para ela. Durante o interrogatório de Crimson, Starlia tem um flashback em que teve um encontro com o tenente-general Pereiro. Aparentemente, Starlia matou Pereiro porque ele estava tramando um golpe de estado com um país vizinho. Além disso, ela sabia que ele estava conspirando contra o seu povo graças às suas habilidades de detecção de aura. No presente, Crimson executa uma estratégia que lhe permitirá enganar Starlia e evitar sua habilidade. Apesar de oferecer uma história convincente, Starlia decifra as mentiras e verdades de Crimson. Para revelar como descobriu as mentiras de Crimson, Starlia explica suas habilidades com mais detalhes a Crimson, e revela que, embora sua aura tenha se tornado azul, ela estava dizendo a verdade, e que, embora ela se tenha tornado vermelha, ela estava mentindo. No entanto, como a sua aura era azul, Starlia sente algo suspeito vindo dele ao dizer a Crimson que sente uma massa negra de morte emanando dele. Após receber vibrações negativas de Crimson, Starlia ordena seus homens desembaiarem suas espadas. Como Crimson era imortal, ele aceita seu destino, mas Ragna intervém para salvá-lo. Ao ver Ragna, o Risossauro Rex, Starlia começa a perder a compostura pois agora havia encontrado seu marido, Dou. Na realidade, Starlia via Ragna como uma espada andante com braços e pernas, e aparentemente ela tinha uma queda por espadas andantes. Totalmente sem palavras, Starlia tem um flashback envolvendo sua tutora Nazarene. Aparentemente, Nazarene informou Starlia que não estava mais de castigo e precisava voltar para o castelo.
Devido ao tempo que Starlia dedicava às suas atividades de escritora, Nazarene disse a Starlia que seu rearranjamento havia sido cancelado. Além disso, Nazarene está preocupada porque não colherá os frutos de ter ajudado Starlia a se casar com alguém. De volta ao presente, enquanto Starlia está apaixonada por Ragnar, Ragnar diz-lhes que eles estão dispostos a cooperar. Para decidir o destino de Ragnar e Crimson, um dos homens de Starlia tranca Crimson e Ragnar em uma cela enquanto eles refletem o que fazer. Com o tempo sobrando, Ragnar e Crimson aproveitam a oportunidade para discutir suas preocupações. Depois de um tempo, Crimson restaura o Slime e explica a Ragnar a situação em que eles se encontram. Enquanto isso, Starlia ainda está imersa em seus pensamentos, fantasiando uma fanfic inteira com seu marido, Dou. Ao ver Crimson totalmente perdido em seus pensamentos, Nazarene dá um soco de brincadeira em Starlia e diz que ela se tornou incompetente por ter se apaixonado por Ragnar. Além disso, Nazarene diz a Starlia que é bom ter encontrado alguém para amar e a lembra de suas conquistas. Embora seja ótimo que ela seja apaixonada, Nazarene diz que ela deveria lembrar de cumprir seus deveres de liderança. Tranquilizando Nazarene, Starlia promete viver de acordo com seu status e não decepcionará aqueles que confiariam suas vidas a ela. Enquanto isso, o time Tia pede desculpas ao seu deus por seus fracassos e seu deus, que por acaso é sua irmã, a pergunta por que ela falhou em protegê-la. O time Tia desperta do sonho e percebe que seus poderes não são tão grandiosos quanto eram. Enquanto isso, Starlia realiza uma reunião, onde Christopher e Shin formam a Starlia sobre a atividade de dragões que ocorre na retroximal. Além disso, Starlia se pergunta o que o dragão superior está planejando e pede à sua subordinada Majorca atualizações sobre o círculo de teletransporte. Em resposta, Majorca diz a Fu que complete o círculo em um dia. Durante a reunião, Ragnar e Crimson chegam repentinamente e Starlia ainda está apaixonada por Ragnar. Para ajudar Starlia, Crimson promete fornecer a Starlia e a seus aliados Ragnar, que é capaz de matar os dragões superiores. Apesar de estar perdidamente apaixonada por Ragnar, Starlia não confia em Crimson nem um pouco e se recusa a trabalhar com eles. Para ganhar a confiança de Starlia, Crimson incumbe o Ragnar de convencê-la, já que ela já tinha uma queda por ele, e seria mais fácil se Ragnar a convencesse. Depois que Ragnar confirmou o ódio de Crimson por dragões, Starlia aceita ajuda, mas lembra que Crimson dependerá apenas dele para obter informações e que ela estará encarregada do planejamento. Enquanto isso, Vult Kami visita o time Tia, que ainda está chocado em não conseguir controlar o tempo como antes. Para confortar o time Tia, Vult Kami traz-lhe a cabeça do homem que matou 10 dos Troys e tenta confortá-la. Ao ver a cabeça do homem decapitada, o time Tia se recusa a ouvir Vult Kami, pois se sentia incomodada pelo fato do homem decapitado ter sido morto de forma dolorosa. Além disso, Vult Kami presenteia-o com uma blama de prata, lembrando-a de Ragnar. Para ajudá-la a entender por que estava perdendo seus poderes, Vult Kami explica que o time Tia não consegue controlar o tempo porque se sente derrotada, e para recuperar o controle sobre ele, ela precisa esquecer o medo de Ragnar. Inicialmente, o time Tia se recusa a ordenar que Vult Kami mate Ragnar porque ela queria priorizar a destruição do reino Lezi para moldar o mundo aos desejos do seu deus. No entanto, após alguma persuasão, o time Tia entrega a lâmina de prata e pede que a Vult Kami traga as cabeças de Ragnar e Crimson. Depois que o time Tia expressou sua vontade de se vingar de Ragnar e Crimson, os dois se reagrupam com os outros dragões superiores. Mais tarde, Ragnar demonstra e explica seus princípios de Silverine para Starlia, que ela não consegue entender pelo pulso divino de Ragnar. Para se distrair de Ragnar, Starlia pede a seus subordinados que tragam todas as suas armas para Ragnar para que ele as infunda com Silverine. Enquanto infundia as armas do homem de Starlia, Ragnar lembra de uma discussão que teve com Crimson. Aparentemente, Crimson havia sugerido a Ragnar infundir metade de sua Silverine nas armas deles e guardar outra metade para si. Isso permitiria que eles não dependessem completamente das forças do reino de Lezi. Após infundir as armas de mais guerreiros, passamos para alguns dos seus subordinados altamente qualificados de Starlia conversando sobre a situação. Aparentemente, 2 deles estão chateados enquanto um guerreiro chamado Chris diz que não se importa com o processo de infusão, já que obteve uma arma poderosa. Além disso, Chris argumenta que Ragnar é um guerreiro talentoso enquanto outro subordinado pensa o contrário. Enquanto isso, um camarada chamado Shin desafia Ragnar várias vezes para provar seu valor, mas sempre leva uma surra. Enquanto isso, 2 guerreiros gêmeos se aproximam de Ragnar e entregam suas armas para que eles infunda com Silverine. Para punir Slime, os gêmeos o escoltam até um local desconhecido e compartilham com ele alguns de seus traumas passados. Além disso, torturam o Slime enfiando fogos de artifício em sua bunda como punição.